Fala nação, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Papo de Rubro Negro, o canal aí que vem trazendo notícias diárias sobre o Flamengo. E no vídeo de hoje vamos ter aí o encontro, o programa Galvão e Amigos, com vários comentaristas aí famosos, Casagrande, Craque Neto, Luxemburgo e outros que vão falar e comentar sobre o andamento aí do Flamengo diante dos últimos acontecimentos aí e a perspectiva sobre o futuro do Mengão. Se você é flamenguista, fique por aqui e acompanhe com a gente mais esse corte show de bola. Hoje tá bom demais. É isso aí. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e sem enrolação, vamos para mais um vídeo. É um mundo diferente. É um mundo dinâmico. Então, para participar da enquete, basta você acessar o QR Code, já está participando, tá aí, cadê o QR Code? Tá aqui, deixou. Agora eu aprendi como é que chega perto dele, você tem que ver o lado, viu, Neto? Porque outro dia você foi pro lado errado, não é aqui, ó. É pra não direita, é aqui, ó. Eu sempre fui pro lado esquerdo. É o contrário, cada imagem da televisão. Então, quem é o melhor camisa 10 do Brasileirão? Foram só 3 rodadas. E a produção colocou 3 nomes. O Alan Patrick, do Inter, o Arrascaeta do Flamengo, o Memphis Depay do Corinthians. Hoje tem uma opção, outros. Então, antes de botar o resultado, só pá, para ver se vocês estão parecidos com o torcedor que tá acompanhando. Neto. Dos 3 e do. Mas você pode botar outro. Não, do futebol brasileiro, ninguém é melhor que o De Arrascaeta. Manda ali, Luxemburgo. Hoje, jogando? Hoje? Agora, nessas 3 O rodadas. Alan tá vendo o melhor momento do que o Arrasca hoje. Quem? Hoje, se o Inter jogar sem o Alan Patrick, o Inter Então cai aqui de nós posição. tivemos, vão me ajudando na conta. Um voto do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Casão. Arrascaeta. 2 do Arrascaeta, um voto do Alan Patrick. Mauro. O momento do Alan Patrick é maravilhoso, mas a Arrascaeta fez 2 gols no final de semana, não tem jeito. E num jogo anterior, o Patrick fez 3 gols. Não, mas enfim, o Alan Patrick tá no então tá lá, momento. diga ali, O Arrascaeta você. tá Eu tem mais acho- tempo. Mais tempo jogando bem é o Mais Arrascaeta. tempo. O Alan Patrick... Na minha maneira de entender, o Arrascaeta pela regularidade dele. Eu Isso. concordo também. Então, aqui, deu Arrascaeta. Deixa eu botar o resultado. Como é que tá a votação até agora? Cadê? Vai pra onde? Onde é que tá isso aqui pra eu ler? 40% do Arrascaeta, Bota no 27. telão pra mim, por favor. Tá tão moderno esse cenário. Custou uma grana. Cadê? Tá lá, Galvão, 40% pro Tá Arrascaeta. embaixo, tá com delay. Tá lá em cima. O telão tá com delay. Arrascaeta lá em cima. Olha só, tá aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tá aqui atrás de mim, aqui, esse aqui, aquele lá tá. Não entrou direito, não, aqui, ó. Olha aqui, ó. O Alan Patrick tem 26,78, viu? Já mudou, né? 26,74. O Memphis Depay tem 25,26. E o Arrascaeta tá com 40,05 e outros 7,69. Então, o torcedor tá concordando com a grande maioria. O Neymar não tá, porque o Neymar tá parado. A produção imaginou que o bloco ele voltou ontem, depois eu quero, no outro bloco nós vamos falar disso. Então a votação está aqui, daquilo que foi escolhido. Continue votando, é bonito, tá gostoso. Vai movimentando. Quem é que. Acho que foi só Só o Luxemburgo. Só o que votou Luxemburgo. no... Alan, os 3 são Eu caros. falei, o momento do Alan Patrick hoje... Qual é Ele o votou momento? no Alan Patrick também. O Alan Patrick... Não, eu votei no Arrascaeta votou no pela Arrascaeta. regularidade. O Alan tipo Patrick é o você, pelo seguinte, período. hoje o Inter jogando com o Alan Patrick é uma coisa, se o Alan Patrick, a ver a diferença que ele faz dentro do time Paulo do Roberto Inter. Falcão, que é do nosso time, que não está aqui hoje, essa semana é de folga dele, vai estar aqui na semana que vem. Ele mandou aqui, para mim, Alan Patrick. Não, Inter, jogando né? Inter, demais, né? Gaúcho. tá jogando Né? demais. Ele é de Santa Catarina, mas é gaúcho. É gaúcho. Aí é o maior ídolo da história do Inter. Maior, Bom, Merecidamente. merecidamente, o maior ídolo da história do Inter. Vamos me preparar para a gente sair para o segundo bloco. A hora que. Aqui, porque, amigo, quando o jogo é bom, você já sabe que eu falo sempre, né? Ele tem que. Flamengo é o líder porque tem um gol marcado a mais. O saldo é o mesmo e tem um gol marcado a mais. Quer dizer, é só para diferenciar, né? Depois vem Juventude, Vasco e Fluminense. Olha que belíssimo início de campeonato do Juventude. Então ali, coladinho, com seis pontos. Fez 2 jogos dos 3 em casa.
O Internacional tem 5, Fortaleza tem 5, porque um dos dois poderia ser o líder, se tivesse vencido, quem tivesse vencido, empataram, aí vem Ceará, Corinthians e Botafogo. Então, entre os 10, nós temos 2 times do Nordeste, que eu não digo, 25% do campeonato é do Nordeste. São 5 clubes dos 20 clubes. Aí sequência, Red Bull Bragantino, Cruzeiro com 4, Grêmio 3, Bahia 3, São Paulo 3, Atlético Mineiro 2, aí vem a encrenca, mas tá muito no começo para falar isso, né? Mirassol, Santos, Vitória e Sport. Eu quero chegar no Santos para saber de vocês, e tenho certeza que as pessoas em casa devem querer saber o que acharam de como foi o Neymar, mas antes quero fazer o seguinte: quem assistiu aqui Grêmio e Flamengo? Eu assisti. Manda. O Grêmio, o Flamengo é um time... Não é um time, na verdade o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles estão ali de do novo, Paulinho, né? Que tá vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou o luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está aí... Qualidade técnica. A qualidade técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. O Flamengo é nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina o que o Pedro vai começar a jogar como titular. Ontem... Sabem quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... Com 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa mas do Mundo legal. Mas é muito início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção mas, brasileira. Casão, E o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions. Que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça, eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi no 2015, né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Casa falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte: o banco de reserva é para ser solução. E não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então, você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo, e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa os dois do zagueiros, Brasil. os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem 2 hoje, laterais ótimos, tem 2 laterais ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não. Sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. 2 grandes goleiros, 2 grandes defesas. Faz muita diferença. E o mais importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo,
bom coadjuvante, ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com uma coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né? Nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, né? Sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. O Gabigol tava no banco ontem, cara. Até que deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time... mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. Parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa é um cartão amarelo. Já vou trocar essas coisas de Grêmio e Flamengo para Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Você falou uma coisa importante. Jogador de meio campo. O Gerson e o Clodoaldo não eram volantes, eram jogadores de meio campo. Fazia o time jogar. Jogador de meio campo tem que fazer o time. Quando eu botei o Rincon de volante, porque o volante não é volante. Volante é jogador de meio campo. Ele tem que fazer o time jogar. Vamos respeitar o velho Zagallo, porque naquela seleção de 70, ele inventou o futebol que foi se jogar 40 anos depois. Joga hoje. Quando ele coloca todo mundo, que ele traz o Piazza pra zaga, tira o Marco Antônio que apoiava para botar o Everaldo, para ficar com os 3. Nunca acho que eu ouvi falar que quando o Brasil saíram 3 zagueiros. Para quê? Para o Carlos Alberto Torres ir embora. E o Messi surgiu em 70 com o Tostão jogando na posição que o Messi foi fantástico ali. Gente, vamos lá, vamos fez o Rivelino marcar, pô. Como é que é? Ele fez o Rivelino marcar, pô. Fingir que marcava. Mas jogou do lado esquerdo. Não, ele mesmo fala. Até eu tive. Mas quem era o grande marcador ali? Os outros é que tinham que marcar o time do Brasil, cara. Para mim, a grande mudança dele foi que o que o Messi faz hoje, ele fez em 70 com o Tostão. Jogando de atacante com quem era um atacante. Ele fez com ele, Zagallo. É isso que eu ia falar. 58, ele criou o terceiro homem de meio campo para lhe dar liberdade para o Nilton Santos. Ele na cabeça dele jogando, dentro de campo. Isso aí. Vamos embora lá, Palmeiras e Corinthians. Bem, amigos, chegamos ao fim de mais um corte aí do programa Galvão e amigos, corte do canal Papo de Rubro Negro. E nesse vídeo vimos aí autoridades do futebol brasileiro como Galvão Bueno, Casagrande, o Craque Neto, Luxemburgo, Emerson Leão, convidado especial aí do programa, comentando aí sobre diversos assuntos, inclusive sobre também o Flamengo. Vimos também aí a opinião deles, né, sobre quem é o melhor camisa 10 do Brasileirão, e a Arrascaeta, como de se esperar, foi citado e ganhou, né, a votação aí, a enquete que foi feita através do site aí do programa Galvão e Amigos. E, realmente a Arrascaeta ele tem subido, né, na artilharia histórica do Flamengo, ultrapassou até mesmo o Júnior, né, que reage. É uma honra ter sido ultrapassado por ele, né, no caso por Arrascaeta. Com esses 2 últimos gols marcados na vitória sobre o Grêmio, a Arrascaeta agora possui 78 gols com a camisa rubro-negra, um a mais que Júnior. E ele realmente fala que fica muito feliz com essa conquista, né? Como protagonista da última vitória do Flamengo em cima do Grêmio, ele foi eleito o melhor jogador da partida neste último jogo contra o Grêmio, né? A Arrascaeta ele ganha então uma posição histórica
no clube, no Mengão, e ultrapassa a lenda Júnior. É isso aí. Então, depois da partida, né, Arrascaeta chegou até a comentar que marcou, que ficou feliz, né, em ajudar o time, mesmo sendo difícil conseguir esses 3 pontos, ele conseguiu aí lograr êxito e efetuar e marcar esses 2 gols aí, que foi de muita importância, tanto para ele particularmente, quanto para o time, o Flamengo. Temos os próximos jogos do Flamengo na quarta-feira, às 9h30 da noite, teremos Flamengo contra a Juventude. E no sábado, às 18h30, teremos Flamengo contra Vasco da Gama. Prometem, viu? Esses 2 jogos aí, realmente, jogos que prometem. Então ficaremos aqui na expectativa. E se você não quiser perder nenhuma notícia, as notícias diárias sobre o Flamengo, se inscreva no nosso canal para que você fique sendo notificado aí dos cortes, dos próximos vídeos que iremos postar, das informações, das notícias diárias sobre o Mengão. Sem mais enrolação, agradeço a você que ficou até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe e até o próximo vídeo.